Aquário, te dou boas-vindas ao Templo de Nan. Eu sou a Jade e hoje eu vou fazer uma leitura intuitiva na tua energia. Para você que tem Sol, Lua, Ascendente em Aquário, pegue apenas o que ressoar. O que não ressoar, entregue para o universo. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve e ativa o sininho para que você possa receber todas as mensagens que o tarô reserva para você. Aquário, começamos aqui com a energia do Ás de Ouros. E eu tô falando com um aquariano que tá diante de uma oportunidade, que tá diante de uma porta, que tá olhando para uma possibilidade na sua vida que implica em uma mudança, né? Que mexe com as coisas, que muda o jeito que as coisas estão acontecendo. Eu vejo você diante desse portal, desse momento. E vejo você olhando para essa oportunidade e entendendo o que ela significa para você nesse momento, né? O que ela poderia mudar na sua vida, né? O que ela poderia trazer de frutos. Eu vejo você olhando para esse portal com o coração cheio, você sentindo que ele pode significar uma mudança muito positiva, que pode significar um florescimento. Eu vejo um aquariano diante de uma grande oportunidade. Uma oportunidade que abre os teus caminhos financeiros, de alguma maneira. Cavaleiro de Ouros, Aquário. Olha, o tarô tá mostrando aqui que, de certa maneira, você está olhando para essa oportunidade, mas um pouco iludido de que ela vai resolver tudo. De que, de certa maneira, né, uma vez que você fizer isso, né, que tudo vai... Sabe quando você tem assim, tudo... Pronto, agora já tá tudo certo. Eu não preciso mais fazer nada. E o tarô traz aqui um ponto de atenção, porque para essa oportunidade materializar e florescer coisas na sua vida, vai ser preciso você nutri-la, você se dedicar, vai ser preciso uma dedicação da sua parte. As coisas não vão acontecer sozinhas. Pode ser que eu tô vendo aqui um aquariano um pouco no mundo com muita... Sabe quando você pensa que as coisas vão se ajeitar por elas mesmas, mas que precisa da sua mão para que elas se ajeitem? É isso. O tarô está dizendo aqui que elas vão até se ajeitar, mas não se você ficar parado. Ou seja, não é só atravessar a porta e desfrutar. Você precisa atravessar a porta e cultivar o jardim. Precisa fertilizar as plantas, precisa aguar todo dia, né? Aqui está dizendo que essa oportunidade vai florescer se você tiver disciplina, prudência e você se movimentar no sentido de fazer ela crescer, fazer ela prosperar. Você precisa dar esse movimento. A oportunidade sozinha, ela não vai sustentar. Ela não vai se sustentar. É preciso que você dê esse impulso e que você faça isso com constância, com paciência, nutrindo ali. Se a gente pode estar falando aqui de um trabalho, pode estar falando de uma parceria, de um projeto. Eu sinto que eu tô falando com um aquariano que sente que já ganhou, que tá tudo ganho, mas
Não é bem assim. Cuidado com o excesso de confiança. É preciso você nutrir, você se empenhar, você cultivar. Qual o caminho que esse aquariano tá trilhando agora em relação a isso? Que direção tá seguindo? Olha, caiu aqui o 2 de espadas e tinha virado junto o 2 de paus. Você, por algum motivo, essa oportunidade que eu estou falando, ela te deixa por algum motivo inseguro, de alguma maneira. É como se você tá vendo, chegou para você isso, você sabe que tem potencial, fica muito feliz, de certa maneira até começa a pensar, a fantasiar como seria tudo certo, mas lá no fundo você tem uma dúvida, você tem uma insegurança, mas parece ser até algo que talvez nem você mesmo tenha acessado isso ainda, essa insegurança. Mas isso se revela nesse movimento de ficar se convencendo de que tudo vai dar certo. Sabe, eu vejo uma positividade, sabe, positividade vazia, tóxica. Tudo vai dar certo, mas você não tá fazendo nada concreto para dar certo. Tá dando certo só nas suas ideias, no seu mundo das ideias. Lá no fundo, tem a ver com insegurança sua em relação a colocar a mão na massa, a concretizar as coisas. A fazer o trabalho de cada dia. Até fazer aquele simples. É como se você estivesse olhando muito para o grandioso, para o grande, e você esquecesse das coisas simples. E aí, de certa maneira, você fica travado um pouco nisso. Te vejo travando um pouco aqui, Aquário. Porque é como você quer que aconteça, pensa que vai ser maravilhoso, mas as suas ações não estão agindo para criar aquilo, ou pelo menos você ainda não conseguiu agir. Você fica se convencendo de que sozinho as coisas vão desenvolver. Nossa, que difícil, hein, Aquário? Qual o potencial de realização dessa oportunidade? Para aquariana que eu tô falando aqui. Qual o potencial de realização dessa oportunidade? Vamos ver aqui, hora da verdade, Aquário. Entender. Potencialidade de realização. Olha, tá vendo? O potencial de realização dessa oportunidade, Aquário, que você tá diante, é muito simples. Ele existe. Existe totalmente. Mas depende da sua nutrição, depende do seu zelo, depende do seu cuidado. Tá nas suas mãos. Tá vendo aqui? Olha só que curioso como o tarot conta a história, né? Tá vendo que a gente tem 3 pentáculos na mão aqui, ó. Na mão. Tá na sua mão. Mas olha só o que você tá fazendo. Olha aqui, ó. Braços cruzados, né? Espada travada. Tá na sua mão, mas essa ação tá travada. Você não tá agindo, você tá só... A sua mente tá empolvorosa, a sua mente tá... Eu quero aquilo manifestar, eu quero fazer acontecer, isso vai ser muito bom. Mas você tá um pouco parado, eu te vejo aqui, não há o movimento, tá? É preciso haver o movimento, a disciplina, o zelo, o cuidado, tá aqui. Tem potencial de realização. Então você pode estar assim, tá, são palavras duras de ouvir, mas eu preciso falar a verdade aqui. O potencial tem.
Só que você precisa sair, Aquário, da fantasia, das ideias da sua cabeça e colocar isso na mão. Mão na massa, né? Trabalhar, suar, fazer acontecer. Qual postura de Aquário nesse momento? Vamos ver qual a sua postura. Qual postura desse aquariano que eu tô falando? Olha aí. Eita, Aquário. Aquário, você tá como se fosse com um sentimento. Não sei, tem algo diminuindo a sua. Eu vejo que não é que você não tá pondo a mão na massa porque você não quer. Não é má vontade, é porque tem uma insegurança. Tem um sentimento de que é como se lá no fundo você duvidasse de você mesmo. Você duvidasse da sua capacidade de realizar, da sua força, e como se você nem percebesse essa dúvida, mas essa dúvida trava a sua ação. E você fica um pouco como se fosse esperando do universo, sabe? Esperando que ele te traga, esperando que ele te beneficie, esperando que algo se manifeste, talvez para provar que você merece. Só que, sabe aquela história? Você tem que fazer para merecer, ou seja, a inação, você está numa postura muito de esperar, de pedir, de, sabe, reclamar assim, mas não reclamar no sentido da reclamação cotidiana, que a gente reclama das coisas, mas ficar reclamando ao universo aquilo que você quer. Ah, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, eu quero tanto. E esse movimento tá te afastando do que você quer, porque você fica numa vibração, você se sintoniza com a vibração de falta, de que você não tem. Só que tá ali, você tem as mãos para fazer, mas aí você fica como se você não tivesse, e aí você fica parado. A sua mente tá te parando. Tá bloqueando as suas mãos de realizar o que você precisa aqui. O que está influenciando Aquário nesse momento? Qual a influência externa? Que influencia? Opa! Vou pegar a primeira que caiu aqui. Ixi. Aquário. Veja bem. O seu contexto agora está te exigindo disciplina. O seu contexto está te exigindo um certo autocontrole e está te exigindo um pouco mais de pés no chão e iniciativa, tá? Disciplina sabe, você precisa ser um pouco mais pragmático para poder acessar essa oportunidade que está diante de você. Pragmático, disciplinado. Isso aqui está sendo o seu calcanhar de Aquiles, você está se perdendo na mente. Essa disciplina que já tinha vindo aqui, né? Bloqueada no Cavaleiro de Pentáculos, é o que falta para você conseguir acessar, manifestar o que você precisa. Vamos clarificar aqui com o Tarô Zen, para a gente poder entender melhor esse momento que você está vivendo, Aquário. Olha só, confiança. Lembra que eu falei que tinha uma insegurança que talvez você nem estivesse notando? Na mosca. Confiança.
você tá precisando nutrir essa confiança no seu fazer. Essa energia tem que vir para as mãos, tem que vir para o fazer, para o realizar. Não só no pensar e na mente. É a confiança que vai te ajudar a manter essa disciplina. É como se você... A disciplina, sabe, fazer cada dia um pouco, é difícil para você por conta dessa insegurança, que às vezes um pensamento de, mas e se eu não conseguir continuar a fazer depois? E se eu começar e parar? Aí é um pensamento que abala sua confiança mesmo, porque... Caiu duas aqui, vou aceitar. Intensidade. Possibilidades, né? Ia cair o 2 de paus aqui, caiu junto, aí eu não aceitei, aí ele foi e caiu no tarô zen. O tarô insistiu na mesma carta, né? Porque é importante, ó. Nutrição da confiança. Aqui você vai precisar colocar movimento aí, viu? Vai colocar movimento na sua fábrica. Precisa de movimento, precisa de fogo. Você tá muito aéreo, Aquário. Você tá muito nas ideias, você tá muito lá, né, no éter. Tem que trazer esse movimento para sua vida, movimentar, confiar no movimento constante, né? Constância e disciplina não tem a ver com fazer igual todos os dias, tem a ver com, né, não é fazer a mesma coisa, não é não pecar, não falhar. É repetir mesmo depois que você falha, né? Não conseguiu um dia, não fez, mas você vai e volta e faz de novo. E mantém a chama acesa, né? Como manter uma fogueira. E essa dúvida volta aqui, tá? No 2 de paus. As possibilidades. Você tá um pouco no fundo, em dúvida e descrente se é isso mesmo, se você consegue levar a cabo, se você consegue concretizar, se você consegue realizar. Tá vendo essa águia voando lá em cima? É que você fica voando lá em cima, olhando o terreno, estudando o terreno, mas você não dá o bote nunca na sua presa para pegar, para realizar. Fica só... Analisar as coisas é bom, mas eu sinto que você se perdeu um pouco, assim, nessa análise infinita das coisas, sabe? Quando você fica só no infinito de possibilidades e não concretiza. A totalidade aqui no fundo do deck. Olha só. O fundo do deck trazendo aqui o 8 de pentáculos. E é justamente, né, esse bloqueio tá muito claro aqui. Porque eu tô falando com alguém que de repente estava esperando alguma coisa cair do céu. E não vai cair do céu. Trabalho duro. Todo dia. Todo dia talhar ali, né? Isso aqui é a carta da prudência. É você, sabe? Continue a nadar, continue a fazer o seu todo dia. Pés no chão, disciplina. Sonhar é bom, mas o sonho por si só ele não constrói. Ele não vai construir. Sonhar sozinho não vai construir a realidade que você quer. É preciso pôr a mão na massa, é preciso fazer acontecer. Ser mais diligente. Tá bom, Aquário? Sucesso na sua caminhada. Deus Pai Todo-Poderoso ilumine e acompanhe. Que a luz divina desça sobre você. E até o próximo vídeo.